Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum, uma alegria estarmos juntos. Eu tenho um recadinho, hoje tem início nossa novena em honra a Santo Antônio. É um vídeo diário que está aqui já no YouTube para você, coloquei Padre Mário, novena Santo Antônio, está também na descrição do vídeo. E nós vamos transmitir também a missa em novena Santo Antônio, em honra a Santo Antônio, todos os dias à noite, direto da Capela Santo Antônio, uma das minhas comunidades aqui, cada noite um padre. Você é convidado a nos acompanhar. E antes ainda da homilia, falando desse assunto, por ocasião do dia de Santo Antônio, nós vamos ter aqui uma promoção que você pode nos ajudar, vai aparecer aí na tela como você pode nos ajudar, o que você concorre, ajudando a capela, você está ajudando todo o santuário São José aqui de Alto Piquiri, porque estamos em obras no santuário, também estamos em obras lá na Capela de Santo Antônio. Então, se você puder, mais esse gesto de fraternidade aqui conosco, que Deus abençoe e recompense, está aí na tela então tudo que você precisa saber, datas e tantas coisas, tá bom? Qualquer coisa para o vídeo um segundinho, preste atenção aí e Deus abençoe e recompense você. Quero acolher quem pela primeira vez me encontra aqui também, seja bem-vindo, bem-vinda a esse nosso canal de evangelização. Vamos ao evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17 e diz assim: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a hipocrisia revestida, embalada em elogios. O evangelho de hoje, então, nós vemos aqui que as coisas vão se afunilando e se apertando contra Jesus. Inimigos estão se unindo contra Jesus, né? E contra tudo aquilo que Jesus fazia e falava. E olha só, alguns fariseus e alguns partidários de Herodes. Fariseu e partidário de Herodes não se bica nem um pouco. Mas quando o assunto era Jesus, eles ficavam até coleguinhas, né? E diz o evangelho, mandaram eles lá para apanharem Jesus em alguma palavra. Veja, a polêmica vazia, né? A polêmica oca das coisas, o converseiro que não edifica a fé. Como é feio alguém que quer apanhar o outro em alguma palavra. E o ódio, a inveja, é algo tão terrível. Também quando o ser humano, mesmo sabendo que está errado, ele quer proteger aquela convicção dele, que eles vão usar de elogios para tentar, enganar Jesus. Todavia, os elogios que eles estão fazendo a Jesus são elogios verdadeiros e pertinentes, e eles sabem disso. Mas mesmo assim eles não mudam, eles vão dizer então para Jesus: Senhor, sabemos que tu és verdadeiro e não dá preferências a ninguém, o Senhor não é corruptível, né? E é verdade. Eles sabem que Jesus é verdadeiro, eles não estão falando isso aqui da boca para fora. O que Jesus gostaria de escutar para ficar facinho para nós? Não. Eles escolhem para dizer para Jesus coisas bonitas, verdadeiras, e que eles sabem que corresponde à pessoa de Jesus. Com efeito, tu não olhas as aparências dos homens. É verdade, e eles sabem disso. Não olhas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus, e eles sabem, Jesus está ensinando o caminho de Deus. Mas eles não querem o caminho de Deus. Eles não querem Jesus. Eles querem zombar de Jesus, porque eles querem proteger suas convicções, suas questões. Então eles vão usar desse gesto de hipocrisia. Que coisa triste, né? Quando a gente se apega tanto às nossas coisas, que mesmo sabendo e reconhecendo o verdadeiro e o certo, a gente simplesmente não se dobra. E aí eles vão colocar uma pegadinha para Jesus aqui, uma situação para complicar Jesus, né? Que é a questão do imposto a César e toda essa relação que havia entre o templo, a religião de Israel, e o poder político da época, que era o poder romano que tinha invadido e tudo mais. Então, essa mistura hipócrita de
na vida de muitas pessoas e no uso hipócrita que muitos fazem de religião, política, essas coisas, né? Eles vão perguntar, é lícito ou não é lícito pagar o imposto a César? Veja, esse lícito ou não lícito, né, é claro aos olhos de Deus, né? Então eles estão perguntando, Jesus, Deus acha certo a gente fazer assim? Ó? E eu fico pensando que esses partidários de Herodes nunca nem pensaram em Deus e agora estão querendo colocar Deus no meio dessa história? Que coisa é essa, né? É lícito ou não é lícito pagar o imposto a César? A gente deve pagar ou não? E eles colocaram Jesus numa situação. Se Jesus disse que sim, tem que pagar, o que os fariseus diriam para as multidões que seguiam Jesus? Aí, tá vendo? O Jesus que vocês seguem é amigo de César, que cobra o imposto, que explora vocês. Se Jesus diz, não tem que pagar imposto para esse César, não. Então eles iriam dizer para César, César, cuidado com Jesus, hein? Ele quer te derrubar. Colocaram Jesus numa situação muito difícil. Jesus vai dar uma resposta muito inteligente, né? Jesus se saiu muito bem dessa situação. Mas mais do que isso, mais do que se sair bem de uma situação, Jesus vai ao coração da coisa. Jesus não disse, dá a cada um o que é devido a cada um, sem dizer o que é devido a cada um. Então quando Jesus diz, traz uma moeda para eu ver então, porque o imposto era pago com moeda, né? Que rosto está na moeda? Porque César tinha mandado colocar o seu rosto em todas as moedas. Ele gostava de ser identificado com dinheiro, com poder, né? Ele gostava que todo mundo olhasse para ele quando pegasse uma moedinha. Então, a gente estampa a nossa imagem naquilo que ama, né? No caso de César, o dinheiro. Então, Jesus sabe que o domínio de todas as coisas é de Deus, né? Então, há um domínio que supera todo domínio, o domínio de Deus. Então, o que está na moeda? César? Então dá para o César o que é do César. Ei, mas não esqueçam. E era isso aqui que eles não estavam esperando, né? Dai a Deus o que é de Deus, o homem e a mulher, o coração da gente, a mente, a nossa alma, não é para César, é para Deus. Dá a César o que é do César. Tem coisas que podem ser de César. Tem coisas que podem ser da vida civil, da vida profana, da vida cotidiana. Existem assuntos da sociedade que o César da vez é que cuida, é que decide, ele deve ter competência para isso. Mas sempre, toda vez, mesmo quando se está dando algo a César, dê a Deus o que é de Deus. E só a Deus, adoração, louvor, só a Deus o domínio da minha mente, do meu coração, dos meus afetos. Só Deus é dono do ser humano. Portanto, irmãos e irmãs, às vezes o César é bom, às vezes o César é mau. Às vezes eu votei nesse César, não votei naquele outro César. Às vezes o César é bem contrário a Deus, pouco contrário a Deus. Mas em tudo, o homem é de Deus e para Deus. E a gente tem que cuidar para a gente não se dar a um César, né? E claro, por óbvio, não permitir que nenhum César queira aquilo que é de Deus, que é o quê? O coração e a adoração do ser humano. Então deem a César o que é de César. Mas e a Deus? Vocês estão dando a Deus o que é de Deus? Fariseus e partidários de Herodes, me parece que vocês querem dar ao César não só a moeda, vocês querem dar vocês mesmos, vocês querem ser coleguinhas dele o tempo todo, usando até de Jesus. Então, a César o que é de César. Mas quando dou a César o que é de César, eu não dou a César o meu coração, a minha adoração, o meu louvor, porque o domínio maior sobre a minha vida não é o domínio da moeda, não. O domínio maior da minha vida eu dou a Deus. Mesmo quando preciso me relacionar com os assuntos cesarianos da vida, sempre somos de Deus e para Deus. E quando Deus é Deus, tudo fica no seu devido lugar. E aí o Evangelho então termina dizendo, eu vou grifar aqui até com o meu verde palmeiras, essa última frasinha nem é a mais importante do Evangelho, mas olha que lindo. E eles ficaram admirados com Jesus e não com César. E aqui está, meus irmãos, nossa vida, nossas convicções, né? O nosso bom momento, mau momento, não sei como você está vendo, é para que Jesus apareça e fique admirado. É Jesus que tem que ser admirado e não César. Então nós temos o poder de dar a Deus nós mesmos e de darmos a Deus mais destaque, né? Inclusive quando Deus precisa ser colocado em pauta com os assuntos de César, com as coisas cesarianas dessa vida.
E antes de terminar, eu só queria então, mais uma vez, reforçar você. Tem novena de Santo Antônio com missa todos os dias à noite, que é transmitido, tá bom? Também as missas 6 da manhã, mas as da noite são novena de Santo Antônio, lá na Capela Santo Antônio de Paulistânia. Tem também o vídeo diário, coloque aí, novena Santo Antônio, Padre Marco, tem o nosso videozinho diário. E Santo Antônio cai no dia 13, é dia de semana, daí no dia 15 e 16, lá na capela, tem uma programação bem legal lá, tá bom? E no dia 16 tem show de prêmios para ajudar o Santuário São José e a Capela Santo Antônio, enfim, tudo isso continuar caminhando na tela de novo. Se você quiser nos ajudar, como fazer, o que faz parte desse momento. E desde já, muito obrigado, que Santo Antônio ajude quem puder nos ajudar mais uma vez nessa ocasião. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.